Como estudar a medicina chinesa? Ela é bastante complexa e o estudo dela tem que ser bastante minucioso. Tá? Como saber se nós estudamos o suficiente ou se nós estamos indo no caminho certo? A gente tem que se ater muito às bases da medicina chinesa, tá? Isso é o fundamental para qualquer área dentro dela que você queira seguir. Seja a própria acupuntura, seja a área de massagem, como Tuiná, por exemplo, ou seja a fitoterapia. Uma base forte, ela é indispensável. Tá? Então, como que a gente vai começar a estudar ali? Primeira coisa, a gente tem que ter uma noção muito concreta do que são os três tesouros. O que são os três tesouros? É o Qi, o Jin e o Shen. Tá? Por que isso? São as bases da vida. Se a gente não sabe o que mantém a gente vivo, né, como que a gente vai tratar uma pessoa e manter a saúde dela? Então, os três tesouros são fundamentais a gente entender o que são e dominar isso. Tá? As noções de Yin e de Yang em seguida, tá? Porque são os nossos parâmetros, tá? O que a gente vai usar de parâmetro para mensurar a saúde do nosso paciente é o Yin e Yang, ok? Depois de entender o que são os três tesouros, o que é o Yin e Yang, aí a gente vai passar o que? Para os 5 movimentos, tá? Os 5 movimentos ou 5 elementos, eles explicam como que a nossa fisiologia funciona através da ótica da medicina chinesa, tá? Isso também é indispensável para a gente conseguir fazer um bom diagnóstico, ok? Entendendo bem como funcionam os 5 movimentos, né? Como cada órgão, cada víscera atua dentro do corpo, a gente tem que estudar depois a relação entre eles, tá? Porque um problema, ele nunca vai afetar uma parte só do corpo. E quando a gente começa a estudar medicina chinesa, a gente percebe aquele ciclo lá do pentagrama de dominância, de contradominância. Na verdade, a metáfora dos 5 movimentos é uma forma de explicar como o nosso metabolismo, como o nosso organismo ele funciona, tá? E saber como os órgãos funcionam e como eles interagem entre si é fundamental. Depois disso nós vamos entrar nas substâncias vitais, né? E aí a gente vai estudar os Jin-E, tá? Que são os líquidos corporais, e o Shui, que é o sangue. Tá? E também a interação entre eles e a interação entre essas substâncias e os órgãos, tá? Basicamente é assim que funciona no começo. E aí, tendo essa base consolidada, você decidiu seguir no caminho da acupuntura, né? Como eu segui. Então você vai fazer o que? Vai se aprofundar na teoria de canais, entender o trajeto interno e externo desses canais, tá? Combinação de pontos, para que esses pontos servem, ok? Se você vai trabalhar com massagem também, não é muito diferente da acupuntura, tá? Porque você vai usar muitos canais. Se você vai seguir com a fitoterapia, aí você vai entender como que as ervas funcionam, né? Vai se aprofundar mais nos movimentos e tudo mais. Aí você vai se perguntar assim, mas eu já terminei o curso, eu preciso estudar isso de novo? Sim, tá? A base na medicina chinesa é a parte mais importante, tá? Sempre quando você estuda, você chega lá no final, você vai fazer o que? É uma coisa cíclica, tá? Você vai voltar no começo e você vai observar que você vai começar a entender as coisas de uma forma diferente, você vai ter uma visão mais ampla e aí você vai conseguir aprofundar o seu conhecimento sempre voltando às origens, tá? Refazer esse caminho diversas vezes, com paciência e com calma, é o que vai tornar você um profissional mais competente e vai te ajudar a entender melhor os mecanismos do corpo, tá? Cada vez que a gente repete esse ciclo, você se aprofunda mais e você percebe que você descobre coisas novas, mesmo lendo e mesmo revendo coisas antigas. Olha só que interessante que é. Tá? É isso que vai fazer de você um profissional excelente. Não significa que você vai ter que se ater só a isso, tá? Sempre procurar conhecimentos novos é importante, tá? É interessante, só que uma base forte e consolidada é a principal característica de um profissional competente na medicina chinesa, tá? Essa é uma dica que eu passo para você e que eu acho muito importante. E aí você vai falar assim, eu não preciso estudar tudo isso, existem protocolos. Bom, aí existem umas coisas que a gente tem que falar a respeito de protocolo, tá?
Ao meu ver, na minha opinião, o protocolo, ou você tem que bater o olho nele e saber para que ele serve, só de olhar, tá? A função dos pontos ali. Ou você deve ter sido o criador desse protocolo, tá? Você que tem que ter criado ele para uma situação específica. E se esse protocolo não se encaixa ali, ele não vai funcionar. O que você vai conseguir é amenizar a dor do paciente por algum tempo e depois ela vai voltar, tá? Então, a dica que eu tenho em relação a isso. Mais para frente a gente vai sim falar um pouco mais sobre os 3 tesouros, vai falar sobre as substâncias vitais, sobre os 5 movimentos, ok? Então, até mais.